Então, o vídeo de hoje é relacionado aí ao dimensionamento de condutores e disjuntores, tá? Então, nessa aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre esse assunto aí. Então, né, onde vai ficar, depois que a gente vê, dimensiona aí qual é o padrão de entrada, né? Do padrão de entrada até para distribuir a energia elétrica para dentro da residência, né? Você vai chegar com todos os fios, né, as fases ou fase terra, se for neutro e terra, ou as fases neutro e terra, dependendo se for monofásico, bifásico ou trifásico, né? Vai chegar até o quadro de distribuição de circuitos. Então, o quadro de distribuição é essa caixinha onde vão todos os elementos de proteção, os mais comuns aí que seriam os disjuntores, né? Que é o que a gente vai dimensionar, mas também tem o dispositivo de proteção contra surto, o DPS, e também a norma exige aí às vezes o dispositivo residual, que ele protege contra choque elétrico, tá? Então, vamos ver como que dimensiona os condutores. Para dimensionar esse quadro de distribuição, que são os disjuntores, a gente precisa primeiramente dimensionar os condutores, principalmente para aquelas tomadas que vão necessitar mais de 20 ampere, né? As tomadas de uso geral, você vai especificar o disjuntor de acordo com a corrente total do circuito lá, né? Mas as tomadas de uso específico, principalmente, a gente tem que dimensionar com o condutor para que ele possa seguir aí, rigorosamente o critério e não aquecer demais a instalação. Então, o quadro de distribuição do circuito ele é essa distribuição aqui, separando esse circuito em disjuntores diferentes, né? Então, aqui, por exemplo, um exemplo, né? O circuito 1, que seria o disjuntor 1, vai para a iluminação social, seria só para um tipo de cômodos aí das casas, né? Daí iluminação de serviço seria para outros cômodos da casa, tá? Daí tem dois disjuntores, o circuito 3 e o circuito 4, que são para tomadas de uso geral. Pode ser divididos aí entre os cômodos das casas também, tá? Lembrando que o ideal é cada disjuntor que fique, quando é tomada de uso geral, que ela fique com, no máximo aí na somatória, 1.200 volt-ampere, tá? Então não pode ultrapassar isso daí, que se for maior que isso aí, numa rede monofásica de 127 volts, já vai dar acima de 10 ampere, tá? Então, cada disjuntor tem que proteger no máximo aí até 1.270, né? Que seria o volt-ampere aí, que seria a potência máxima aí de cada circuito aí para cada disjuntor, tá? E daí as tomadas de uso específico, cada disjuntor recebe um elemento, né? Então, por exemplo, o chuveiro ou uma torneira elétrica e uma segunda ali, os 5, 6 seria um para o chuveiro e uma para a torneira elétrica, por exemplo, tá? Então tá aqui um exemplo aqui da instalação, ó, o ramal trifásico lá da rua chega até o relógio de medição, onde temos o aterramento, o disjuntor principal aqui, com 3 polos, para essa rede que é trifásica aqui. Então, vai ser mandado do elemento de medição aqui até o quadro de distribuição as 3 fases, o neutro e o terra, né? E aqui nesse quadro a gente tem ainda um disjuntor geral, né? Que distribui aqui entre os disjuntores de cada circuito aqui especificado, tá?
Então, por exemplo, nesse caso aqui, foi distribuído 2 disjuntores para iluminação, 3 disjuntores para tomadas de uso geral, né? E 3 para uso específico, ó, forno micro-ondas, chuveiro 1 e chuveiro 2, tá? Então, esse aqui é um esquemático aqui de como é utilizada a distribuição aí dos circuitos. O quadro de distribuição que descer, né? O quadro de distribuição de circuitos deve ser sempre constituído de material metálico, ser instalado em local com acesso fácil, tá? Ele não pode estar atrás de armário, né? Tem que estar sempre em acesso fácil. Possuir identificação do lado externo para cada um dos seus componentes, junto com suas respectivas cargas, né? Identificar se é tomada, se está protegendo as tomadas do geral, se está protegendo o chuveiro, né? E quanto de corrente ele suporta aí. Capacidade de reserva aí é importante, tá? Porque assim, se você colocar um quadro de distribuição que você especificou lá, deu até 4 disjuntores, né? Mais tarde você faz a instalação de mais algumas tomadas. Você vai precisar de um outro disjuntor, ou tem mais um equipamento de uso específico que você vai ligar anos depois que você fez a instalação. Então você vai precisar de mais espaço ali. Então, aqui tem uma regrinha que diz assim, se você tem até 6 circuitos iniciais, tem que deixar espaço para pelo menos mais 2 circuitos extras ali, tá? Se você tem de 7 a 12, deixar espaço lá para mais 3 circuitos para poder ser instalado mais tarde, né? Se for de 13 a 30 circuitos, aí você tem que deixar pelo menos mais 4 espaços extras lá para instalar posteriormente, tá? E acima de 30 para cima, né? Deixar 15% da quantidade total aí de disjuntores que foram especificados, certo? O que deve ser instalado nos quadros de distribuição? Então, todos os dispositivos de proteção, além dos barramentos aí, né? Então, o barramento destinado aos condutores da fase, tá? A gente já vai ver como que é posicionado ali. Terminal destinado à ligação do condutor neutro, também pode ser um barramento, tá? E terminal destinado à ligação do condutor de proteção terra, tá? Que também pode ser um barramento, tá? O barramento dos condutores fases é aquele que vem do disjuntor principal lá, né? Por exemplo, você tem um disjuntor de 3 polos, trifásico, e daí você vai distribuir para os outros disjuntores. Então tem um barramento específico para distribuir essas fases aí nos disjuntores. Já os dois terminais aqui, eles podem ser só bornes de conexão, terminais, ou pode ser também um barramento, onde vai estar, cada circuito vai estar buscando lá o seu terminal do condutor neutro e o seu terminal do condutor terra, tá? Além disso, vai ter os disjuntores termomagnéticos, né, que protegem contra sobrecarga e curto-circuito. Então, para isso que serve os disjuntores termomagnéticos, tá? Os dispositivos diferenciais residual, que é o DR, né? Esse protege contra o choque. E dispositivos contra sobretensão, que é o DPS, tá? Então, a DPS, qualquer sobretensão que vier na rede, inclusive os surtos de tensão atmosférica, né, que pode vir através de raios, ele acaba desviando para o terra, tá? Então, tá aqui, ó, né? O quadro, uma demonstração aqui mais ou menos de um quadro, um pouco torta a figura aqui, mas dá para demonstrar aqui, ó, o barramento de neutro, né? Então, aqui é um dispositivo DPS, tá?
que faz a proteção aí. Então, vem aqui é bifásico, vem 2 fases e o neutro vem até o barramento, e do barramento você puxa para a quantidade de circuito que for necessário. Esse outro fio aqui é o terra, né? Ele vem para o barramento do terra, e daqui você puxa o fio terra para quantos circuitos forem necessários aí também, tá? E daí o barramento aqui que eu falei do fase, né? Então, distribui as fases aqui entre os disjuntores que estão conectados aqui na caixa. Nesse quadro de distribuição, a gente só tem um dispositivo, um DPS, né? Sendo usado até como disjuntor geral também, não tem problema fazer isso. E daí os disjuntores termomagnéticos, tá? Não tem o DR aqui nesse caso. Bom, mas para dimensionar os disjuntores, primeiro a gente tem que ter o dimensionamento de todos os condutores, porque o disjuntor ele é um dispositivo que ele não vai proteger equipamentos, ele vai proteger o circuito, tá? Ou seja, os condutores. Então, ele tem que ser dimensionado conforme o condutor, tá? Então, por isso, a gente tem que dimensionar primeiro os condutores. Para as tomadas de uso geral, a gente faz a somatória, vai dar em torno, como eu disse ali, os disjuntores no máximo 10 amperes, né? Para 10 amperes. Então, se der menos, você tem que dimensionar menos, mas no máximo eles têm que colocar tomadas de uso geral que somadas a potência de 1270 volt-ampere, que daí divididos pelo 127 vai dar os 10 amperes aí no máximo, tá? Então, agora, quando é tomada de uso específico, que é justamente para equipamentos que exigem mais de 10 amperes, aí você tem que dimensionar o condutor de forma adequada, tá? Então, vamos conhecer primeiro como que é, o que são os condutores aí, né? Aqui nós estamos mostrando um condutor chamado condutor rígido, né? Existem 2 tipos de condutores aí, se for nessa linha, né? Que é o condutor rígido e o condutor chamado flexível. Então, na verdade, eles não chamam de condutor flexível aqui na teoria, né? Chamam de cabo, né? Porque daí cada filamento lá que vem do fio flexível, eles chamam de um fio. Então, como são vários fios, é considerado como se fosse um cabo, tá? Unipolar, daí. A gente já vai ver sobre eles. Mas quais são as características do condutor rígido, né? Então, ele tem a parte metálica, né? Que pode ser o fio de cobre ou alumínio. Para circuitos residenciais, geralmente a gente usa só o cobre, tá? O alumínio, quando para equipamentos de alta potência, como na indústria, motores, essas coisas, às vezes fica muito caro o diâmetro, né, de 35 milímetros para cima, e às vezes é melhor usar alumínio e não vai ter tantas perdas também, tá? Mas para baixo aqui, para residência especificamente, a norma exige que seja de cobre, tá? Então, fio nu, têmpera mole, encordoamento, classe 1, que é sólido, tá? Então, esse aqui é um fio rígido, tá? O 2 ali, ele representa a camada de proteção anti-inflamatório, né? Anti-chama, tá? Que ela é de PVC. Então, ela é composta aí de material termoplástico, que é o PVC, e sem chumbo, tá? Então, é uma primeira camada de isolação aí. E a segunda camada, que é a externa, também é de PVC, composto por termoplástico também, PVC sem chumbo. Esta deslizante, né? E esse material aí é que tem as cores. O material aqui interno, aqui, a camada interna, ela é branca, tá? Já essa camada externa aqui de PVC, ela tem as diversas cores.
aí para condutores, tá? Então esse é o fio rígido. Agora os cabos, né? Então a gente tem os cabos multipolar, tá? São vários condutores dentro de um mesmo cabo. Então a gente tem aqui. E tem o cabo unipolar. O unipolar é aquele que a gente chama geralmente de fio rígido, tá? Então você poderia usar numa instalação um fio rígido ou um fio flexível, né? Quer dizer a verdade, flexível é o cabo unipolar. E o cabo multipolar é aquele que tem vários condutores dentro de um cabo aqui, tá? Então, essa parte aqui é a parte metálica, tá? Então, encordoamento classe 5, que significa que ele tem vários fios, né? Por isso que ele é flexível, tá? O número 2 ali representa a primeira isolação, que é a isolação dos fios aqui, né? Essa parte branca aqui do unipolar e a primeira isolação dos condutores que estão dentro do cabo, tá? Então é composto termoplástico de PVC, flexível, sem chumbo e anti-chama, tá? Daí o 3 só tem no multipolar aqui, ó, tá? É composto por termoplástico de PVC, flexível, sem chumbo. Então essa parte interna aqui, essa parte branquinha aqui desse material maior. E o 4 aí é a cobertura aí, é composto de plástico de PVC, flexível, sem chumbo e anti-chama, e que vai dar as cores também dos fios. Os cabos multipolar geralmente é preto, né? Vem nas cores preto e esses fios aqui, os condutores aqui internos, né? Que vem com as cores diferenciadas. E o unipolar ele vem com a cor, assim como no fio rígido, tá? E daqui tem o barramento, os barramentos, né? Que eles são condutores de seção retangular, né? E as barras são utilizadas onde a seção necessária for elevada. A seção necessária for elevada, né? Seção é o diâmetro do condutor, tá? E daí ele suporta mais corrente. Então, na entrada ali do circuito, né, na caixa de distribuição, para distribuir as fases entre os disjuntores ou para distribuir o terra ou o neutro, né? A gente usa os barramentos aí. Então vamos começar dimensionando os condutores. Para começar, antes de começar o dimensionamento, né? Vamos falar das cores dos condutores. Essa aqui está na norma, né? Para condutores que serão instalados para o fio neutro, né? O condutor neutro, utiliza-se a cor azul claro. Então é padrão você utilizar a cor azul clara para o neutro, tá? Para os condutores que serão instalados para o fio terra, né, utiliza-se a cor verde-amarelo, chamado brasileirinho também, tá? Ou apenas verde. Tá? Se você tiver verde-amarelo ou verde, então você usa ele para o terra. Para condutores que serão instalados para fio fase, utiliza-se qualquer outra cor que não seja as utilizadas por o neutro terra. Então, qualquer outra cor, branco, preto, amarelo, né, vermelho, pode ser usado como fase. Eu deixei aí a página 22 da NTC 901100, que é a norma da técnica da Copel, tá? Concessionária aqui do Paraná, que ela vai dizer sobre as cores das fases quando for do ramal de entrada lá, tá? Então tá aqui, ó, NTC 901100, né? Ela fala aqui, ó, nas ligações trifásicas, os condutores instalados desde o ponto de entrega até as medições, ou seja, aquele que vem lá que você deixa lá, quando você faz o padrão de entrada, você deixa lá na espera para a Copel ligar até o medidor, você tem que deixar identificado, tá? Então, as três fases, ó, fase A vai ter que ser na cor amarela,
a fase B, você vai ter que deixar na cor branca e a fase C na cor vermelha, tá? Se você não tiver os fios nessas cores aqui, você vai ter que deixar uma identificação com aquelas fitas isolantes lá nas cores correspondentes, amarelo, branco e vermelho, tá? Nas ligações monofásicas e bifásicas de unidades consumidoras isoladas, é necessária a identificação apenas do condutor neutro, tá? Então, isso aqui, essa especificação de cores para a fase é só nesse caso aqui, né? A fase A amarela, a fase B branca e a fase C vermelha, tá ok? É importante aí para ressaltar que o phaser pode ser para dentro de casa, depois do quadro de distribuição, né? Pode ser qualquer outra cor que não seja o azul claro e o verde. Agora, para quando você tiver instalar um sistema de medição aí que vai ser trifásico, então você precisa identificar as cores das fases. Então, agora, para circuitos aí considerando a seção mínima dos condutores, tá? Seção mínima para circuito de eliminação, a seção mínima é 1,5 milímetros, né, o fio 1,5, tá? E para circuito de força, que são as tomadas de uso geral ou uso específico, a bitola mínima do condutor é 2,5, tá? Então, se você for dimensionar e der, por exemplo, lá para tomada de uso geral, tomada de uso específico der um condutor menor do que 2,5, vai ter que usar, mesmo assim, um condutor de 2,5. Para tomadas, a norma exige aí que no mínimo seja de 2,5 milímetros quadrados. E para iluminação, o mínimo 1,5, né? Daí a gente vai usar o critério da capacidade de condução de corrente para dimensionar os condutores que tenham aí a potência maior do que 1.270 watts, volt-ampere, né? Que seriam os casos aí das tomadas de uso específicos. E o primeiro passo para isso, então, é você encontrar a corrente de projeto, tá? A corrente de projeto para esse condutor aí. A corrente de projeto ela é dada pela potência do equipamento divididos pela tensão, né? Então você consegue encontrar essa corrente através nessas duas grandezas aí, tá? E daí a gente tem a fórmula lá, que é bem conhecida, né? A P igual a V vezes I, você isola o I, né? E fica P dividido por V. E tem que considerar também o fator de potência, tá? Então, como a gente geralmente em residência, a maior parte dos circuitos e dos equipamentos que são instalados são resistivos, né? Geralmente esse fator de potência não tem tanta influência, mas em instalações comerciais, industriais, aí vai precisar utilizar, tá? Então tem aqui a fórmula, né? E o que é cada elemento aqui. Então o IB é a corrente de projeto, em ampere. O P, que é a potência do equipamento instalado, em watt, ou pode ser em volt-ampere, né? Se for uma tensão, considerada a tensão aparente. O V, que é a tensão da rede, que vai alimentar o equipamento, né? E daí o FP, que é o fator de potência. Aqui está escrito vezes, tá um maisinho aqui, mas é vezes, tá? Não é mais não. Acabou dando uma zica aqui. Aqui já está certo. Então, para os circuitos elétricos residenciais, como eu falei, pode-se utilizar um fator de potência igual a 1, já que a maior parte dos equipamentos são resistivos e o fator de potência total se aproxima de 1, tá? Agora,
em instalações com motores e iluminações fluorescentes, o ideal é conhecer ou estimar o fator de potência. Daí tem alguns fatores de potência que são usuais, tá? Mas se tiver o fator de potência real de cada equipamento, é melhor utilizar esse fator de potência do equipamento, né? Então, é usual utilizar 0,8 de fator de potência para motores. Para reatores de alto fator de potência usa-se o 0,9 e para reatores de baixo fator de potência usa-se 0,6, tá? Então, isso aqui é uma forma de facilitar o cálculo aí, né? Utiliza-se esses valores de fator de potência, mas é importante conhecer o fator de potência de cada equipamento. Isso vai acontecer sempre que tenha uma carga mais indutiva, né? Como os motores e os reatores, né? Ou capacitivas aí, no caso de equipamentos eletrônicos que exigem aí, tem bastante capacitores, tá? Então, o que eu vou mostrar agora aqui, que está falando da página 50 da NBR 5410, são os tipos de instalações que a gente vai passar os condutores, né? Eles podem estar embutidos na parede, eles podem estar de forma externa, e isso influencia também no dimensionamento dos condutores, tá? Então tá aqui, ó. Você tem aqui, ó, o esquema ilustrativo aqui, ó, que mostra como é que está sendo, ó, condutores isolados ou cabos unipolares em eletrodutos de seção circular embutidos em parede termicamente isolante, né, que é o tipo A1, tá? Tem o tipo A2, que daí é o mesmo critério aqui do A1, só que através de cabos, esses que são fios independentes, né? E aqui é um cabo com os seus condutores para dentro, né? Então tem o B1, que é o que a gente utiliza mais, que são condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaço da mesa, tá? Mas também pode ser aqui, ó, considerado dessa forma aqui, ó, que é o que a gente faz nas residências normalmente, tá? Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, tá? Então tem vários tipos, tem o A1, o A2, o B1 e o B2, tá? Tem o C e o D, tá? Daí o E e o F que são encalhas aí, tá? Então você tem os diversos tipos de formas de instalar, né, os condutores, de fazer a passagem, tá? Então você usa o eletroduto, instala ele dentro da parede ou externo, tá? E cada um deles vai estar aqui representado com uma representação diferente aqui na norma, tá? A gente vai utilizar aqui para instalações elétricas residenciais, considerar o B1, o tipo de instalação B1, que é esse caso aqui, ó, o caso 7 aqui, tá? Então, para dimensionar, eu continuar dimensionando o condutor, além de ter a corrente de projeto, que é aquela continha que a gente já fez lá, além de saber como vai ter que ser instalado, né, também a gente precisa saber a capacidade de condução de corrente do condutor, né, que é o IZ, tá? Então, isso aí a gente consegue descobrir através da tabelinha lá, essa corrente do condutor aqui, tá? E qual é o tipo da linha elétrica? Está na tabela 33 da NBR 5410. Vou mostrar lá só o que é essa tabela. Essa tabela 33 ela já se refere àquilo que a gente viu anteriormente. Então, como a gente vai usar condutor instalado na parede, a temperatura do condutor máxima, né, quando ele está totalmente sobre a carga máxima, né, ou seja, com a corrente máxima, capacidade máxima dele, ele vai suportar 70 graus, ele vai estar com 70 graus, né, Celsius, tá? Então, ele tem todas essas características aí
Eu vou mostrar ali, está na tabela 33. Tá aqui então a tabela, né? Onde diz aqui a seção mínima e a capacidade máxima de condução, isso de acordo com a quantidade de condutores carregados que tem aqui. Então, se você para até dois condutores carregados, vai ter, por exemplo, de 0,5 milímetros, né? Vai ter 11 amperes de capacidade. Se você aumentar para 3 condutores carregados, isso aí é o fator de agrupamento, né? A capacidade máxima dele na mesma temperatura diminui para 9 ampere, né? Então, e aqui é outro grupo já, né? Então aqui seria o A1, né? Aqui o B1, tá? E assim vai cada categoria aqui, tá? Então, essa tabela a gente vai utilizar para dimensionamento também. Então, é isso que significa aqui, ó, número de condutores carregados do circuito. E lembrando que os condutores carregados são considerados só fase neutra. Terra não é considerado como condutor carregado, tá? Então, são a quantidade de fios carregados que estão passando por um mesmo eletroduto simultaneamente, tá? Então, precisa, porque isso influencia no aquecimento aí. Quanto mais condutores passando pelo mesmo caminho, tá? Mais aquecimento vai ter, então vai diminuir a capacidade de condução do condutor, tá? Aqui a gente tem a tabela 30 da NBR 5410, já está transferida para cá. Ela fala sobre as características dos condutores de acordo com a sua isolação, tá? Seu tipo de isolação. Então, os mais comuns aqui que são os de PVC, tá? Então, a temperatura máxima, quando está com a capacidade máxima dele de corrente, ele vai estar funcionando a 70 graus, tá? Então, essa é a temperatura do condutor quando estiver na sua capacidade máxima, tá? Os outros dois tipos aqui que são de borracha etileno propileno, né? Ou polietileno reticulado, tá? Eles têm um pouco mais uma capacidade, aliás, eles têm uma temperatura maior quando estão na capacidade máxima, tá? Então isso aqui é importante ressaltar que para especificar é importante verificar a capacidade máxima de corrente do condutor, porque se ultrapassar a capacidade máxima, vai aumentar acima de 70 graus, por exemplo, tá? E daí vai começar a derreter esse material de isolação aqui, tá? E derretendo esse material pode acabar pegando fogo aí no circuito, tá? Então é importante ter o dimensionamento para que essa capacidade máxima de corrente não seja superada, porque não sobreaqueça o condutor, tá certo? E a tabelinha que a gente viu lá na norma é justamente essa daqui, ó, tá? Que tem os métodos de condução A1 a 2, né? O B1 e o B2, o C e o D para essa tabela, tá? Para o fio cobre, tem também para o fio alumínio, mas como a gente vai utilizar só o fio cobre, o que vai interessar para nós especificarmos aqui no caso desse circuito de instalação residencial é essa coluna aqui do B1, tá? Então essa coluna do B1 diz aqui, ó, o 6 aqui que vai se referir para dois condutores carregados passando pelo eletroduto e a coluna 7 aqui que é 3 condutores carregados, tá? Então, quando tem dois condutores carregados, vamos pegar o mínimo aqui, que esses aqui são mais para circuito de automação e de comando, tá? A partir do 1,5 que é para iluminação, então a gente vê aqui, ó, se a gente tem só dois condutores passando naquele circuito, a capacidade máxima de corrente dele vai ser 17,5. Agora, se tiver três condutores carregados, já baixa para 15,5 ampere, tá? Então você vê que
dependendo da quantidade de condutores carregados que vai estar no mesmo eletroduto, vai diminuindo a capacidade de corrente máxima aí do condutor, tá? A gente vai utilizar essa tabela aqui para dimensionamento. A tabela 40, ela fala sobre os fatores de redução, conforme a temperatura ambiente né? Essa temperatura ambiente aí é meio relativa, porque, por exemplo, aqui na cidade de Curitiba, nós não chegamos, geralmente a gente tem pico aí de temperatura 35 graus, raramente chega a 40 graus, né? A temperatura ambiente, mas se fizer uma média aí na época mais que o calor é maior aqui em Curitiba, não vai chegar a 35 graus, tá? Então a gente pode desconsiderar essa tabela aqui, que é um fator de correção para capacidade de corrente, tá? Então, a partir de cidades aí que tenha uma média de temperatura acima de 35 graus, ela já interfere, né, na temperatura do condutor também. Então, isso pode fazer com que, se você não dimensionar, não fizer esse fator de redução, pode sobreaquecer lá o condutor e ele começa a derreter também, tá? A isolação lá dele. Então, de acordo com a temperatura ambiente, você tem que aplicar um fator de redução. E a partir de 60 graus, nem tem, porque na verdade o condutor, o máximo que ele suporta é 70 graus, né? Então, se a temperatura ambiente for acima de 70 graus, aí não tem nem como colocar fazer essa instalação com aquele tipo de condutor lá, tá certo? E daí o fator de redução conforme a quantidade de condutores lá, né? Que passa, carregados que passam no circuito. Tá? Então, se for 4 condutores, tem um fator de redução. 5, né? Ali a gente, porque lá naquela tabela a gente só tem para 2 condutores e 3 condutores carregados. A partir de 4, então a gente tem esse fator de redução aqui que a gente tem que fazer também, tá? Então, quanto mais condutores carregados tiver no circuito, menor vai ser a capacidade de condução do condutor, tá? Para não aquecer demais. Então, colocando aqui num exemplo para dimensionar o condutor. Dimensionar os condutores para um chuveiro de 4.800 watts, né? 127 volts. E aí a gente vai até perceber o porquê que geralmente é melhor utilizar o 220 para chuveiro do que o 127, tá? Numa instalação com condutores isolados ou cabos unipolares, tá? Em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, ou seja, isso aí só está querendo dizer que é o B1 que a gente vai usar, né? O tipo B1, onde a temperatura ambiente média é de 35 graus Celsius, tá? Então a gente vai ter que ter o fator de redução de 35 graus, e há 5 condutores carregados passando pelo mesmo eletroduto desse circuito, tá? Então, por causa desses 5 condutores carregados, vai ter um fator de redução também. Se tiver a temperatura abaixo de 30 graus e só dois condutores carregados, aí a gente não precisa fazer esses fatores de redução aí, né? Nesse caso, a gente vai precisar. Vamos lá. O primeiro passo é a gente obter a corrente de projeto, que é o IB. Então, potência divididos pela tensão vezes o 1 divididos pelo fator de potência. Como o fator de potência é uma carga resistiva, né? O chuveiro é uma carga resistiva, então o fator de potência é igual a 1. Então, no caso, é só dividir a potência pela tensão em 4.800 por 127 volts, que vai dar 37,8 ampere, tá? Agora que a gente tem a corrente de projeto, que é a corrente que o equipamento, o chuveiro, vai exigir, nós vamos lá para a tabela e achar o primeiro condutor que tem a capacidade acima de 37 amperes, é o 41 aqui, ó, tá?
seria o de 6 milímetros quadrados, tá? Isso se fosse num ambiente inferior a 35 graus Celsius e tivesse só 2 condutores carregados, tá? Apenas 2 condutores carregados. Então, como o exercício nosso é de 5 condutores carregados, vai dar vamos ter que usar o fator de redução lá, tá? Então aqui, ó, só exemplificando, né? Seria o de 6 milímetros, tá? Se fosse aquelas características. E daí o IZ igual a 41 ampere, tá? Se a gente aplicar esse, né? Então, a temperatura ambiente é 35 graus, vamos aplicar um fator de redução 0,94. Então, a gente vai ter que, aquela corrente do condutor, que é o IZ, vamos ter que multiplicar por 0,94. Também vamos ter que aplicar o fator de redução aqui da quantidade de condutores carregados no eletroduto, que é 5, foi citado, né? Então, eu vou ter que multiplicar por 0,6. Então, tá lá. E daí a gente vai observar que essa multiplicação vai ser igual a 23,12 ampere. Então, ela é menor do que a corrente do projeto, ó, tá? Então, eu não posso usar esse condutor de 41 o fio de 6 milímetros, né? Porque ele não, quando tiver na capacidade máxima, que é quando eu ligar o chuveiro, né? Vai dar 37 ampere. A capacidade dele máxima com o fator de redução é 23,12 ampere. E vai começar a aquecer o fio demais, tá? Vai começar a derreter o fio e pode fazer com que caia o disjuntor pelo aquecimento, tá? Então, quando está nessas características, o fio 6 milímetros não pode ser usado para essa instalação. Então, vamos verificar lá. A próxima situação seria o fio 10 lá. Ele tem uma capacidade, é o primeiro acima do 37,8, que é a corrente, né? A gente testou 41 ampere, não deu certo. Vamos testar agora o 57 ampere, que é o fio 10 milímetros, tá? Então, para fio 10 milímetros, é só pegar a capacidade máxima do condutor, que é 57 ampere, né? Multiplicar pelo fator de redução da temperatura de 35 graus, que é o 0,94, e multiplicar pelo fator de redução da quantidade de condutores, que é 5 condutores, é o 0,6 aqui. E o resultado é o 32,14. Ainda está menor a corrente do condutor, está menor do que a corrente de projeto. Então isso aqui vai dar problema também, tá? Vai gerar aquecimento no fio, pode fazer com que o disjuntor caia ou pode fazer com que derreta o condutor lá, tá? A isolação do condutor. Então vamos ter que pegar o próximo, que é o fio 16 milímetros, tá? Então, considerar aqui a corrente a capacidade de corrente do condutor 76 amperes. Então, vamos lá, fazendo agora só que aqui eu esqueci de mudar, mas aqui eu fiz com 76 amperes vezes 0,94, que que é o fator de correção da temperatura ambiente, vezes 0,60, que é o fator de redução da quantidade de condutores, que é 5, carregado, né? Deu 42,36. A única coisa que eu esqueci de mudar aqui foi o 57, que não é mais 57, é 76, tá? E deu 42,86 ampere. Agora sim, né? 42,86 ampere é maior que 37,8, então o fio condutor que a gente vai ter que utilizar é o fio 16 milímetros, tá? Então, esse fio 16 milímetros que a gente precisa usar para esse chuveiro é justamente por conta que a gente usou a tensão de 127 volts. Se fosse uma tensão de 220 volts, a corrente seria menor, então provavelmente o fio
10 milímetros aí ia ser suficiente, tá? Então, para que não haja problema nenhum nessas condições aqui, para 35 graus e com fator de carga, né, de condutores carregados, né, eu teria que usar o 16 milímetros. Para eu diminuir essa quantidade de milímetros, eu poderia fazer um caminho que tivesse menos condutores carregados, né, no circuito do chuveiro. E no caso aqui de Curitiba também, de repente, eu não precisaria considerar esse fator de redução da temperatura, né? Já que aqui a gente raramente tem uma média de 35 graus, né? Sempre abaixo disso, tá? Então tá aí, a gente dimensionou o condutor, ele vai ser um condutor com capacidade 76, né, 16 milímetros, que tem a capacidade de 76 amperes, né? E a corrente de projeto que é 37,8 amperes. Agora vamos falar um pouquinho sobre os disjuntores, tá? Então, começar aqui o disjuntor termomagnético. Ele pode ser nesses três formatos aqui, que é o unipolar, né? Só tem vai entrar uma fase, isso aí é fase. O bipolar, que é para bifásico, né? Duas fases, e o tripolar, que são para as três fases. Então, são dispositivos que têm a função de proteger uma instalação contra curto-circuito e sobrecarga. Quando em ocasião de curto-circuito, os disjuntores são mais aconselháveis do que os fusíveis, tá? Então, essa situação é meio óbvia, porque o disjuntor é só você rearmar ele, né? E os fusíveis você vai ter que substituir, comprar um outro fusível para colocar no lugar, tá? É necessário que o disjuntor possua dois elementos com características diferentes, cada qual voltado para um tipo de falha, né? Que é o disparador térmico contra sobrecarga e o disparador térmico contra curto-circuito, tá? Para as duas situações envolve aquecimento do condutor, tá? E aí a gente tem os dois tipos de disjuntores que fazem isso, que é o disjuntor termomagnético, que é chamado NEMA, né, esse pretinho aqui, tá? Ele é no padrão americano e ele tem o funcionamento aqui totalmente mecânico. Então, tanto o curto-circuito quanto a sobrecarga, ela vai vai desarmar o disjuntor através de um par bimetálico, tá? Então isso aí, principalmente para o curto-circuito, ele fica um pouco mais lento, né, para disparar. Então ele nos dois formatos pelo aquecimento do par bimetálico aí. Já o outro tipo de disjuntor, que é o padrão IEC, esse é o padrão europeu, tá? Ele tem duas diferenças, né? Uma que ele tem um par bimetálico, que é quando der sobrecarga ele vai atuar, só que quando for curto-circuito ele vai acionar através de uma bobina, tá? Então através do eletromagnetismo gerado nessa bobina aqui, tá? E daí, então esse curto-circuito ele vai dar um desarme mais rápido aí no disjuntor tipo DIN, tá? Ou IEC. Para verificar um pouquinho a diferença entre os dois, tá aqui a foto deles interna, tá? Então os dois têm um sistema de desarme contra a sobrecarga, que é o par bimetálico, tá? Só que justamente o que diferencia é o desarme em curto-circuito, que aqui também no disjuntor tipo NEMA também vai ser através do par bimetálico, e no disjuntor
do tipo DIN vai ser através da bobina, tá? Além disso, tem algumas outras vantagens aqui entre um e o outro, tá? Aqui, por exemplo, o disjuntor do tipo NEMA, ele é um parafuso que você vai ter que colocar aqui, né? Então, principalmente para fio flexível, é bem complicado, é mais chatinho de parafusar esse tipo de disjuntor. Os tipos de DIN, ele tem o sistema estilo abraçadeira, né? Então, ele já, qualquer tipo de controlador que você colocar aqui, ele vai pressionar e vai fixar rapidamente, tá? Então, são os dois tipos de disjuntores que a gente tem. E aqui tem os valores nominais de cada um desses dois disjuntores aí, tá? Então, eles coincidem em alguns momentos, né? Mas o IEC, que é o branquinho, vai ter nessa ordem aqui, ó, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 e 125. Já o pretinho aqui, que é o tipo NEMA, então ele vai ter, ó, 5 que diferencia, o 15, o 30, e o 60 e o 70 e o 80 e os 100 que são os diferentes, né? E coincidem os disjuntores de 10 ampere, 20 ampere, 25 ampere, os de 40, 50 ampere são iguais aí entre os dois disjuntores, né? E daí, entre esses dois disjuntores aí, eles são divididos sobre classes, né? Então, como ele... ah, ah, essas curvas, né, representam aí a quantidade de vezes de corrente que vai suportar numa situação de curto, tá? Então, para circuitos residenciais, onde que usa, como eu falei ali no início, é mais resistivo, tá? Então, a gente usa geralmente os disjuntores de tipo B, tá? Curva B aqui. E essa curva ela representa que o valor nominal, o valor de ruptura do disjuntor é de 3 a 5 vezes o valor nominal. Então, se o disjuntor é de 10 ampere, por exemplo, ele vai ficar de 30 a 50 ampere, é a corrente de ruptura dele, tá? Se o de curva C, que é geralmente utilizado aí para lâmpadas fluorescentes, né, circuitos com reatores, tá? Ou alguns motores, ventiladores, né? Então daí a gente utiliza de curva C e ele tem uma corrente de ruptura maior, que é de 5 a 10 vezes a corrente nominal, tá? E para potências maiores, que são os motores industriais, né? Então, usa-se os disjuntores de curva D, que tem a corrente de ruptura de 10 a 20 vezes maior da corrente nominal do disjuntor, tá? Para a gente dimensionar o disjuntor, a gente tem que obedecer essas duas condições. Geralmente, a primeira condição já faz com que a segunda também seja obedecida. Em alguns casos, pode não conferir, mas sempre tem que dar uma conferida nas duas situações para a gente poder dimensionar o disjuntor corretamente. O que é cada um? Ela diz que IB tem que ser menor ou igual que IN, que tem que ser menor ou igual ao IZ. E daí um tal de I2 tem que ser menor que 1,45 vezes IZ. Bom, IB e IZ a gente já trabalhou. IB é a corrente de projeto, é aquela que a gente encontrou quando tinha a potência
do chuveiro e a tensão que está sendo aplicada para o chuveiro, né? Daí a gente achou a corrente, então essa é a corrente do projeto. O IZ também é uma corrente que a gente encontrou, que é a corrente, a capacidade máxima do condutor, né? De corrente do condutor, tá? E o IN vai ser a corrente nominal do disjuntor, tá? Então o que ele diz assim, a corrente nominal do disjuntor tem que ser maior do que a corrente do projeto, tá? Se for menor, ele vai ficar disparando toda hora. E essa corrente nominal do disjuntor tem que ser menor do que a capacidade máxima do condutor, porque se ela for menor, aí o condutor vai aquecer, né? E vai derrubar o disjuntor, tá? Então vamos lá. No nosso exemplo, nós temos lá com o fator de correção, a nossa capacidade máxima do condutor, o IZ, né, é igual a 42,86, tá? Lembrando que aqui é 70 e pouquinho aqui, depois a gente vai ver de novo aqui. Acabei esquecendo de trocar o valor do 57 quando eu fiz a conta. Fiz na calculadora, eu fiz certo, coloquei o valor certo aqui. E acabei esquecendo de trocar aqui, né? A nossa corrente de projeto é 37,8 ampere e a capacidade máxima de condução é 42,86 ampere com os fatores de redução que a gente aplicou nessa conta aqui, tá? Então, a gente vai utilizar o IB igual a 37,8 ampere e o IZ igual a 42,86 ampere. Então, tá lá, primeira condição, corrente de projeto, 37,8 ampere. Tem que, a corrente do disjuntor tem que ser maior do que esse 37,8 ampere e tem que ser menor do que 42,86 ampere, tá? Então, vamos lá buscar um valor comercial correspondente. O valor comercial correspondente deverá ser o disjuntor de 40 ampere, tanto faz para o tipo DIN como o tipo NEMA é 40 ampere. Tá? Se eu pegar o primeiro menor, é 32, já não pode ser, porque é menor do que a corrente do projeto. Se eu pegar de 50, também não pode ser, porque é maior do que a corrente, a capacidade máxima de corrente do condutor. Tá? Então tem que ser o de 40 ampere, tanto faz para DIN quanto para o NEMA. Então tá lá. Tá? Agora vamos testar aqui o I2. O que é o I2? O I2 é pegar essa corrente nominal aqui e multiplicar por ver 45%, né? Que é a corrente de ruptura dele. Tá? Então 1,45 multiplica, deu 58 ampere. E tem que ser maior ou igual a 1,45 vezes a capacidade máxima de corrente do condutor. Como a capacidade máxima de corrente do condutor é 42,86 ampere vezes 1,45, vai dar 62,15. Então, o I2 é menor que 62,15. Então, a gente pode utilizar esse disjuntor aí, o disjuntor de 40 ampere, para este circuito aí, tá? Então, está aí a especificação completa aí. Para a instalação do chuveiro de 4.800 watts, 127 volts, será utilizado um condutor de 16 milímetros quadrados e um disjuntor de 40 ampere, tá? Para vocês darem uma testada aí, quiserem me perguntar depois, né? Utilizem aí a tensão de esse mesmo chuveiro de 4.800 volt-ampere, né? Ou watts, com uma tensão de 220 volts, considerando a temperatura ambiente aí abaixo de 30 graus, né, uns 30 graus Celsius, né, que é a temperatura máxima aqui, média que tem na época mais quente aqui em Curitiba, né? E vamos colocar aí um caminho para a instalação desse chuveiro aí de apenas 3 condutores, tá? Para ver qual que vai ser o dimensionamento tanto do condutor, provavelmente não vai ser 16 milímetros quadrados, né? Vai ser bem menor, tá? E o disjuntor também, que não vai ser o de 40 ampere daí, tá?
Então, façam lá e aguardo a resposta para vocês. Então, para a aula de hoje, era isso daí.